Olá, pessoal! Nessa videoaula nós vamos definir a derivada de uma função complexa. Então eu começo definindo o que é a derivada de f de z num determinado ponto que a gente está chamando aqui de z0, tá? E que a gente vai denotar por f' de z0. Então isso daqui é a derivada de f no ponto z0. A notação é a mesma que a gente já tinha lá do cálculo real. Então f' de z0 nada mais é do que o limite de f de z menos f de z0 dividido por z menos z0, quando z tende a z0. Tá? Se a gente faz uma mudança de variável aqui, chama z menos z0 de ΔZ. Então, dizer que o z vai para z0 é o mesmo que dizer que o ΔZ vai para zero. E aí, substituindo z, né, por z0 mais ΔZ, a gente obtém esse limite aqui de baixo, que é uma outra maneira, né, também da gente calcular a derivada de f no ponto z0. Então, quaisquer um dos dois limites me calculam f' de z0, que é a derivada de f no ponto z0. Como são limites, né, então a gente diz que a função é derivável, né, nesse ponto, desde que esse limite exista. E aí lembrando que aqui no caso complexo, né, a existência do limite é mais difícil ainda, porque dizer que z tende a z0 no plano complexo, z pode se aproximar de z0 por infinitas direções. E em todas essas direções, esse limite tem que existir e ser igual. Tá? Mas desde que o limite exista, né, a gente diz que a função é derivável e esse limite que calcula a derivada de f no ponto z0. Então, vou começar com um exemplo. Peguei a função identidade aqui primeiro, f de z igual a z, quero calcular f' de z. Então, é idêntico lá no caso real, lembre-se aqui, por mais que seja f' de z0, nesse limite aqui de baixo eu posso trocar o z0 por z, que aí a gente vai estar calculando, né, não a derivada no ponto, e sim a função derivada, né, que é uma expressão que te calcula a derivada em qualquer ponto. Então, é por isso que a gente também usa essa segunda forma de calcular a derivada no ponto. Né? Então, é isso que eu fiz aqui. Ó. Né? Eu usei, deixa eu deixar aqui, né, f' de z é o limite, quando ΔZ tende a zero, f de z mais ΔZ, menos f de z sobre ΔZ, tá? É aquele segundo limite que estava no slide anterior. Então, usando esse limite para a função z, então observe que aqui é o f de z mais ΔZ, menos o f de z dividido por ΔZ. Então, aqui z menos z dá zero, ΔZ dividido por ΔZ dá 1, limite de 1, né? Limite de uma constante é a própria constante. Acabamos de provar que a derivada de z é igual a 1, então observem que o limite existe, né? Porque aqui deu o limite de uma constante, então em qualquer direção que você se aproximar, a constante é a própria constante, né? Então não precisei analisar em cada direção, já que o limite foi uma constante. Então provamos que a derivada de z é igual a 1. O outro exemplo, se eu pego a função z2, quero calcular também aqui a função derivada, não peguei um ponto específico, né? Então estou analisando o mesmo limite, aqui é f de z mais ΔZ, né? Então z mais ΔZ ao quadrado, menos f de z sobre ΔZ, quando ΔZ tende a zero. Então, na hora que eu desenvolvo esse quadrado aqui, então fica z2 mais 2z ΔZ mais ΔZ quadrado menos z2 sobre ΔZ. Observe que o z2 aqui vai embora, né? Aqui eu vou ter ΔZ aqui e aqui, que eu posso colocar em evidência, e sobra 2z mais ΔZ. Está dividido por ΔZ, então esse ΔZ aqui vai embora. Finalmente, eu tenho limite, quando ΔZ vai para zero, de 2z mais ΔZ. Então, é óbvio que tá vendo que se ΔZ vai para zero, ΔZ vai para zero, né? Qual é a cor do cavalo branco de Napoleão? Então, o limite é 2z. Também a gente garante que o limite existe, né, em todas as direções e vale 2z, provando assim que a derivada de z ao quadrado é igual a 2z. Então, eu fiz esses dois exemplos, né, para vocês fazerem analogia lá com o caso real, e já que o limite que define a derivada no caso complexo é exatamente o mesmo limite que define lá no caso real, então valem todas as regras de derivação do caso real. A dificuldade aqui é saber se a função é derivável. Ela sendo derivável, a gente vai saber calcular a derivada dela, porque vai ser idêntico lá no caso real, tá? A maior dificuldade é garantir a existência da derivada, já que, né, o limite fica bem mais rigoroso, né? Então é o que está escrito aqui, ó. Como a derivabilidade de uma função complexa é bem mais rigorosa, né, já que eu posso tender ao z0 em infinitas direções, né, e não só em uma direção, como lá no caso real, dois sentidos, né? Então existem várias funções que não têm derivada em ponto nenhum.
Então, é muito mais fácil você encontrar funções não deriváveis na análise complexa. E aí eu coloquei um exemplo aqui de uma função que não é derivável. Então, se a gente olhar para a função z barra, lembrando que z barra, né, é o conjugado de z, se o nosso z é x mais y, então esse daqui nada mais é do que a função x menos y. Vamos calcular f' de z0. Aí que eu peguei um ponto que eu vou desenhar, né, vou mostrar para vocês no desenho o que está acontecendo. Vou mostrar que ela não tem derivada em nenhum ponto. Então, vou calcular que f' de z0. Vou usar o primeiro limite. Então, tá aqui limite de f de z menos f de z0 dividido por z menos z0. Então, aqui em cima, né, o numerador, olha o que vai ficar. Fica x menos y menos x0, né, menos y0, mas tem um menos aqui, vai ficar mais y0. Então, fica x menos x0, que está aqui, e o que multiplica i vai ter y0 menos y, que é o que está aqui. Tá? Então, cuidado que troca aqui embaixo. E se eu faço z menos z0, vai ficar x mais y menos, quem é z0? x0 mais y0. Com o menos aqui, vai ficar menos x0 menos y0. Então, aqui no denominador fica x menos x0 e o i, aqui tem y menos y0, tá? Então, cuidado que aqui é diferente. Então, esse numerador não é igual ao denominador, tá? Então, e o limite disso quando z tende a z0, já que a gente passou para x e y, né? Então, é o mesmo que dizer que o par ordenado xy está tendendo para o par ordenado x0 e y0, ou seja, o x tem que tender ao x0 e o y tem que tender ao y0, tá? Então, eu copiei esse limite aqui no próximo quadro para a gente calcular. Aí, já que eu quero calcular, eu tenho que verificar esse limite, tá vendo? Aqui não deu para simplificar nada, igual nos casos anteriores, né? Então, aqui eu vou ter que calcular o limite mesmo, em todas as direções. Então, eu vou pegar duas direções para vocês verem o que acontece. Então, vamos supor que o meu ponto Z0, vou desenhar aqui no primeiro quadrante, né? Mas suponha que esse aqui seja o Z0. Mas aqui é, né? Independe de onde que ele está. Z0 é um ponto qualquer do plano. Mas esse aqui é o x0 e esse daqui é o y0. Tá? Então, esse aqui é o ponto Z0. E a gente tem que se aproximar dele de tudo quanto é direção. Então, eu vou aproximar de duas direções. Vou pegar de amarelo aqui uma primeira direção, que vai ser, vamos começar pelas direções dos eixos coordenados. Então, vamos aproximar de Z0 por essa direção aqui, ó. Tá? Então, estou em cima aqui, né, de uma reta que é paralela ao eixo Y e me aproximando do ponto Z0. Então, observe que todos os pontos dessa reta aqui, que eu estou me aproximando, elas têm a coordenada x igual a x0. Então, é óbvio que o x está tendendo a x0, porque o x é muito mais, né? Porque o x é igual a y0. E os y desses pontos estão se aproximando de y0, tá? Então, o que daria o f' de z0, que é esse limite aqui, né? Se eu estou nessa direção. O que vai dar esse limite? Se eu estou me aproximando nessa direção, onde o x é igual a x0 e o y está caminhando aí para o y0, né? Os y aqui estão assim. Então, o que vai ficar lá? Vai ficar limite, né? Aqui quando o x, eu vou colocar assim só para vocês lembrarem, e aqui o y tende a y0. Mas observe que se o x é igual a x0, então x menos x0, isso aqui zerou, isso aqui também zerou. Né? O i vai embora e o y está tendendo a y0. Então, aqui vai ficar, né? Vou deixar aqui y0 menos y, só para lembrar aqui que é diferente, né? Mas como o y está tendendo a y0, observem que isso daqui é o mesmo que o quê? Menos y menos y0, né? Que é o que está aqui embaixo. Então, esse limite dá quanto? Menos 1. A gente consegue simplificar e sem olhar para a direção, o que está aqui é igual a menos 1, portanto o limite é menos 1 nessa direção, né? Porque observem que eu usei que o x é igual a x0 e o y está tendendo a y0, então eu estou exatamente em cima dessa reta amarela. Vamos pegar outra direção agora paralela ao eixo x, ou seja, vamos caminhar para o z0 nessa direção aqui, ó. Então, o que eu tenho nessa direção? O que eu posso simplificar aí nessa direção? Nessa direção, a gente tem que todos os y são iguais aos y0, né? Todos os pontos aqui têm a mesma coordenada y, e os x estão caminhando para o x0. E o x tende ao x0. Então, o que vai ficar nosso limite? Então, vai ficar limite quando o y tende a y0. Na verdade, eu estou nessa direção aqui que o y é igual a y0 e o x está tendendo a x0. Então, observe como o y é igual a y0, o que vai sobrar ali? Vai sobrar x menos x0 dividido por x menos x0.
porque o y é igual ao y0, então aqui zerou, né? Aqui vai zerar. Sobrou isso daqui, que é obviamente 1. Limite de 1 é 1, né, nessa direção também. Então, observem que acabei de achar duas direções, me aproximando do Z0, cujos limites não foram iguais. Então, e Z0 é um ponto qualquer do plano, né? Eu peguei um ponto aqui completamente arbitrário. Então, isso me mostra que essa função não é derivável em nenhum ponto Z0. Porque duas direções aqui já não bateram. E para ser derivável, em qualquer direção que eu me aproximasse do Z0, os limites têm que ser iguais, tá? Então, tá aí um exemplo de uma função que não é derivável em nenhum ponto, né? Aí, para encerrar, é um conceito novo que a gente trabalha aqui em análise complexa, que é chamado função analítica. Tem alguns livros que chamam de função holomorfa, tá? Então são sinônimos aí, função analítica ou função holomorfa. E o que isso traz de novo? Porque já que a gente tem uma certa dificuldade, né, na derivabilidade de uma função complexa, então a função analítica é um pouco para suprir isso. A gente diz primeiro que uma função analítica em um domínio, né, lembrando que o domínio é um aberto conexo, se essa função estiver definida e for diferenciável em todo ponto de D. Né? Então observem que é bem restritivo, né, exigir isso daqui. Mas vamos melhorar aqui um pouco essa definição. Então eu digo que uma função é analítica em um ponto, Z0, se ela for analítica numa vizinhança de Z0. Então o que significa, vamos juntar as duas coisas aqui e traduzir. Tá vendo? O que significa eu dizer que uma função é analítica num determinado ponto Z0? Significa dizer que existe uma vizinhança em torno desse ponto, que é um abertinho aqui, eu posso pensar numa circunferência centrada no ponto Z0, né, de tal forma que a função está definida em todo mundo aqui, mas mais do que isso, ela é derivável em todo mundo aqui. Então observa aqui, dizer que uma função é analítica no Z0 é dizer que ela está definida e é derivável em todo ponto né, numa vizinhança do Z0. Em todo ponto aqui, ela vai ser, né, definida e derivável no Z0 e em todos os pontos aqui numa vizinhança do Z0. Então é muito forte, né, exigir que ela seja analítica num ponto. Eu estou pedindo que ela seja derivável naquele ponto, mas não só naquele ponto, e toda uma vizinhança em torno daquele ponto. Tá? Então isso é uma função ser analítica em torno de um ponto. E aí lembra que a gente vai ter uma certa dificuldade, né, em saber se a função é analítica ou não, porque definir, né, dizer se uma função é derivável no plano complexo é bem mais difícil que no caso real, por causa da questão das infinitas direções que a gente tem, né, para calcular o limite. Então, alguns resultados que eu não vou demonstrar aqui, mas que vocês vão poder utilizar. Os polinômios são funções analíticas em todos os pontos, ou seja, em todo ponto, né, de uma função polinomial, você pode, né, existe a derivada, ela está definida e a derivada existe, não só naquele ponto, como numa vizinhança em torno desse ponto. Então isso é o que a gente chama de uma função inteira, tá? Em análise complexa, uma função que é analítica em todo C, em todo plano, é uma função inteira. Então o polinômio é uma função inteira, vocês vão poder derivar sempre em todos os pontos. E a derivada, né, como é que eu calculo a derivada? Igualzinho vocês calculavam derivada, né, igual vocês calculam, né, derivada de um polinômio real, que valem as regras de derivação, a partir do momento que você sabe que ela é derivável, né? Se ela é analítica, ela é derivável. Outro resultado que eu trouxe aqui para vocês, as funções racionais, que são quocientes de dois polinômios, né? Elas são analíticas em todos os pontos, exceto, obviamente, aqui nos zeros do denominador. Né? Então, tirando os zeros do denominador, essa função é analítica em todos os pontos do plano, tá? Exceto aqui os zeros. Então, para a gente agora fica o trabalho de descobrir quais são as funções analíticas, né? Como é que a gente descobre se uma função é analítica, como é que a gente descobre se ela tem derivada, já que a gente viu que pelo limite é tão difícil, então a gente vai ver ferramentas aqui no nosso curso para dizer se uma função é analítica ou não, onde a analítica é ser muito mais do que derivável, né? Lembrem se ela é analítica no ponto, se ela é derivável no ponto e numa região, numa vizinhança em torno desse ponto também, tá? Então, na próxima aula a gente já vai começar a estudar isso. Condições para uma determinada função ser analítica, tá? Então eu paro por aqui hoje.